Boa tarde a todos. Vamos dar início então à nossa aula de programação com Python. Hoje nós vamos dar início ao estudo de funções. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os fundamentos das funções, funções pré-definidas, bibliotecas, como definir novas funções, parâmetros default, funções sem retorno, não frutíferas, escopo de variáveis, alteração de argumentos, recursividade. Vamos falar um pouco sobre a otimização de código e vamos aprender a criar nossa própria biblioteca de funções. Bem, uma importante forma, pessoal, de abstração em programação de computadores é o uso de funções. As funções em linguagem de programação, elas são inspiradas e parecidas com as funções matemáticas. Cada função tem um nome e um conjunto de argumentos. Então, assim como as funções matemáticas, as funções em computação, elas também representam um cálculo que é feito sobre valores passados como argumento, certo? Então, por exemplo, quando em uma expressão matemática você escreve, por exemplo, seno de π, o que isso significa? Isso significa que a função seno, né? Que a função seno retorna um valor que corresponde ao seno do número π, né? Que é passado como argumento, né? E o que acontece? Como nós estamos lidando com máquinas que executam comandos, diríamos talvez que a função seno de π produz ou retorna, por exemplo, o valor zero, né? Isso é assim porque a função matemática é puramente abstrata, né? Enquanto que a função em programação é a descrição do quê? De um procedimento que nós já vimos lá em algoritmos. Então, olha, nós temos aqui um exemplo aqui, por exemplo, nós vamos mostrar aqui um exemplo, olha. Vamos imaginar que nós queiramos calcular os arranjos, né? Que nós conhecemos, né, a fórmula matemática para calcular arranjos. Então, imagine, né, que em uma turma, por exemplo, com 20 alunos, haverá uma eleição para presidente e vice-presidente da turma. E aí nós queremos saber quantas diferentes chapas é possível formar com essa turma. A situação aqui corresponde o quê? A quantas diferentes chapas é possível formar com essa turma. Então, o que nós temos? Nós temos um arranjo, por exemplo, de 20 elementos tomados de 2 em 2. Bem, a gente sabe que, segundo, né, os livros de matemática, né, a fórmula de um arranjo, ele é dado, se você tem aqui, olha, número de elementos, né, e, digamos que você queira saber a quantidade, né, como é que vai ser esse arranjo, a gente sabe que essa fórmula é n fatorial dividido por n menos p fatorial. Isso aqui vocês aprenderam lá da matemática elementar, onde n é o número de alunos, por exemplo, da turma, e p o número de alunos da chapa, né? Então, no caso, nós teremos que calcular 20 fatorial sobre 20 menos 2 fatorial, certo, pessoal? Bem, se não existisse o conceito de programação, o conceito de função, por exemplo, em programação, nós teríamos que escrever o programa que faz o cálculo do fatorial, aí nós teríamos que escrever 2 vezes ao longo do nosso programa, do nosso código. A primeira vez para calcular o fatorial de n, uma segunda vez para calcular o fatorial de n menos p, como por exemplo, olha, nesse programinha aqui, olha. Aqui, a gente está calculando aqui o fatorial de n, então olha só, fat n recebe 1, for i em range 2 até n mais 1, né? E aqui, fat n recebe fat n vezes i, né? A gente já viu essa forma aqui abreviada, que a gente já aprendeu como é que se escreve no Python, né?
Lembrando, por que a gente colocou n mais 1 aqui? Porque se a gente quer a função range, ela nunca vai mostrar o limite superior se você colocar o n. Então, você quer calcular o fatorial de n, por exemplo, você tem que colocar aqui n mais 1. Mesma coisa aqui, olha, você vai ter que fazer um outro código para calcular o fatorial de n menos p, tá? Bem, e aqui, nessa parte aqui final, a gente vai ter o quê? Que o A, que é o arranjo, vai receber o FAT-N, né, que é o que está aqui na fórmula que a gente colocou, aqui nessa fórmula aqui, o FAT-N, né, a divisão inteira de FAT-N por FAT-NP, né, de N menos P. E aí nós podemos mandar imprimir o número de arranjos possíveis, né? Então, o que acontece? Por exemplo, se você fosse chamado a fazer esse código, por exemplo, por 2 vezes, você até faria, mas as boas práticas de programação já recomendam contra isso, né? Então, imagina se você tem que repetir esse código dezenas ou centenas de vezes, por exemplo, calculando em números fatoriais, né? Então, se você, por exemplo, precisa escrever um programa que em vários momentos calcula o fatorial de um número, você não precisa escrever o algoritmo que calcula o fatorial várias vezes, né? Então, o que você pode fazer? Você pode criar uma função, né? Então, vamos pensar aqui, né, no conceito de função. Então, olha só, uma função consiste em um nome que é dado a uma sequência de comandos de forma que, quando os programas correspondentes necessitem dela, basta chamá-la pelo nome, ao invés de ter que programá-la novamente, né? Então, nós poderíamos criar uma função, né? E chamar essa função. Então, por exemplo, aqui, olha, print cálculo de arranjos ANP. Aí aqui, olha, quantos elementos no total, né? Quantos elementos em cada combinação, o A receberia o fatorial de N sobre o fatorial de N menos P. Então, eu vou ter que desenvolver esta função, né? Nós vamos ter que criar esta função. Então, isso é considerado, né, como nós estamos falando, uma forma de abstração, né? Porque quando eu trabalho com uma função, por exemplo, no Python já existem várias funções, né? A função fatorial já existe no Python. Então, a abstração é o seguinte, eu não preciso pensar na implementação do fatorial para poder usar a função fatorial. Agora é o seguinte, esse programa, conforme ele está escrito, mesmo ele sendo bem mais enxuto do que a versão que a gente acabou de mostrar anteriormente, ele não vai funcionar. Por quê? Porque eu tenho que definir, eu tenho que saber quem é a função, tenho que chamar esta função, ela tem que estar definida em algum local, né? Então, é isso que nós vamos ver agora, né? Então, olha só, pessoal, a linguagem Python conta com um número de funções pré-definidas. Ou seja, né, existem algumas funções que já vêm programadas de fábrica e que podem ser usadas em programas, né? Então, por exemplo, nós já vimos a função input, a função ABS, que é do valor absoluto, float, o próprio print, que é uma função também, o range, certo? Então, já vimos várias funções que nós já trabalhamos aqui, que, na verdade, que passam um argumento. Por exemplo, aqui, olha, o input é uma função. Você vai fazer a leitura aqui de dados, então aqui você tem o argumento da função, né? Uma função aqui que existe no Python, olha, essa função aqui, ó, divmod, que já existe no Python, é uma função pré-definida, né? Ela faz algo que um dos nossos programas anteriores fazia, calcula a divisão inteira e o resto da divisão entre dois números, ao mesmo tempo. Ó. Lembra que no nosso pseudocódigo,
a gente chegou a trabalhar com div separado do mod, né? Então, o div retornava a divisão inteira, né? O resultado da divisão inteira entre dois números, e o mod era o resto da divisão, né? Agora, aqui no Python, quando você coloca a função divmod, aqui, olha, você vai entrar com valor de x, você vai entrar com valor de y, e quando você manda imprimir divmod com esses dois argumentos x e y, o que vai resultar para você? Vai resultar a divisão inteira e o resto, tá? Então, depois vocês vão testar com calma cada um desses códigos e vão confirmar aquilo que eu estou falando aqui para vocês. Bem, eu vou falar sobre uma outra função aqui com vocês, que é a função len. Essa função, ela é muito útil assim, em algumas situações. É uma função que retorna o comprimento de uma string, por exemplo. Essa função é a função len. É uma abreviação, né, da palavra length, de comprimento, né, em inglês, significa comprimento. Se você testar o programa a seguir, este programa aqui, se você testar esse programa, você vai encontrar aqui, olha, digite seu sobrenome. Eu coloquei aqui, Souza de Oliveira. Seu sobrenome tem 17, que é o comprimento, né? E aí, essa é a função dessa função len, o objetivo dela. Uma outra função é a função help. Sempre que você tiver dúvidas sobre algum comando, função ou operadores em Python, você pode executar a função help. Por exemplo, tente executar o seguinte programa, né? Colocar aqui, help. Por exemplo, aí vai aparecer o prompt desse comando help aqui. Você pode colocar o comando que você quiser, que se você souber bem inglês, vai vir todas as explicações, como é que o comando é escrito, para que ele é utilizado. Então, você pode fazer alguns testes digitando nomes de comandos ou funções sobre os quais já falamos e veja o que a função help vai ter para informar para vocês. Bem, pessoal, como nós vimos no capítulo anterior, a função que calcula um fatorial ela é chamada de factorial. Já foi implementada em Python, porém, ela não foi implementada da mesma forma que as funções que nós vimos na sessão anterior, que fazem parte do próprio núcleo da linguagem, né? Existe uma série de funções especializadas que ficam à disposição de qualquer pessoa que vai programar. Apenas quando o programador diz que vai precisar usá-las, por exemplo. Você pode escrever, por exemplo, centenas de programas e nunca usar funções, por exemplo, que fazem o tratamento de e-mail. Mas se um dia você precisar, existem também funções que fazem isso. Então, aqui, olha, vocês podem... esse site que eu estou disponibilizando aqui para vocês apresenta uma extensa lista de bibliotecas, de funções para o Python 3, tá? Que você pode consultar e essa biblioteca ela é atualizada dinamicamente, tá bom? Bem, pessoal, então vamos pensar o seguinte, né? Se digamos que a gente queira usar, né, a função factorial definida na biblioteca math, né? Em Python, né? O que a gente tem que fazer primeiro? Importar esta biblioteca, né? O que corresponde a dizer ao interpretador que queremos usar as funções dessa biblioteca. Assim, quando formos usar a função que se chama factorial, devemos escrever math factorial. Então, vejam aqui, ó, print math factorial 10, né? Então, vai aparecer para você o fatorial de 10, tá? Uma outra biblioteca que tem funções bastante úteis é a biblioteca random, é uma outra biblioteca.
Com ela, você, por exemplo, essa biblioteca aqui, olha, que você pode importar, tá? Então, com essa biblioteca, você pode gerar números aleatórios, por exemplo, entre 0 e 1, simplesmente usando a função random, que tem o mesmo nome da biblioteca, né? Então, por exemplo, se você testar esse exemplo aqui, ó, vocês podem testar esse exemplo aqui, tá? Uma outra função dessa biblioteca random permite que você gere um número inteiro aleatório definido em um intervalo, que é essa função aqui, ó, range, aqui, ó, função, range. Essa função aí, ela tem um início, um fim, um passo, tá? Então, você também pode usar esta função. Então, olha só, olhem esse exemplo aqui. Escreva um programa que sorteie os 6 números da Mega Sena e os apresente em uma ordem qualquer. Os números sorteados devem estar no intervalo de 1 a 50. Para fins deste exercício, ignore a possibilidade de o sistema gerar números repetidos. Mais adiante no livro, vamos ver formas adequadas de evitar a geração de números repetidos e também como colocá-los em ordem crescente. Então, isso aqui. Então, primeiro a gente vai importar, né, a biblioteca. Então, a gente tem aqui, vai chamar você vai importar o Randint, né? E aí você vai imprimir megasena.números sorteados. Aí aqui, olha, for e range 6, ou seja, lembrando que o range é uma função, né? O range é a função. Então, nesse caso aqui, como a gente não colocou o limite inferior, então vai começar do 0 e terminar no 5, né? Então, são 6 números. Print Randint de 1 a 50. Então, ele vai gerar, né? Esses números, né? Essa combinação aí dos números da Mega Sena, tá? Então, aqui já tem um código para vocês testarem, tá? Aqui também, olha, um programa que você pode fazer para jogar o jogo general. Também aqui tem outro programa para usar esta função, a função Randint, e aqui para vocês testarem, tá? Agora nós vamos verificar o seguinte: como é que nós vamos definir novas funções, tá? Então, é o seguinte: como é que nós vamos definir novas funções? Como você deve estar pensando, né, se a linguagem tem funções pré-definidas e mesmo bibliotecas de funções para diferentes utilidades, então nós, como programadores, deveríamos ser capazes também de criar novas funções para as nossas necessidades específicas. E, claro, isso é possível, sim, né? Podemos criar novas funções. Bem, a definição de funções é uma das mais básicas formas de abstração em programação. Como já vimos, quando nós precisamos calcular um fatorial, nós não precisamos mais pensar no algoritmo que faz o cálculo, né, do fatorial. Nós simplesmente usamos a função math_factorial. Essa função já implementa o respectivo algoritmo e a gente não precisa saber como ele foi feito, por exemplo. Basta nós sabermos quais argumentos a função recebe, quais resultados ela retorna, tá? Então, por exemplo, olha, para nós podermos definir uma nova função, nós vamos usar esse comando def, que eu vou mostrar aqui aqui, ó, olha só, por exemplo, aqui, olha, aqui você tem um algoritmo do fatorial, né? Então, você entra com um número, fetch recebe 1, for e range 2 até n mais 1, fetch recebe fetch vezes i, print fetch. Isso aqui é o algoritmo do fatorial, mas não é uma função. Ele passa a ser uma função quando você utiliza aqui, olha, esse comando def. Então, aqui eu estou definindo uma função chamada fatorial de n, tá? Então, a gente vai definir essa função desta forma, tá bom? Então, para definir a função, nós vamos usar o comando def para dizer ao interpretador que estamos definindo uma função nova.
E aí, em seguida, entre parênteses, vem os parâmetros da função. No caso aqui do fatorial, o parâmetro é n. Nas linhas abaixo, os comandos que devem ser executados quando a função for chamada. E lembrem, eles têm que vir indentados, tá? Finalmente, nós vamos ter o comando return, que indica qual valor a função deve retornar, tá bom? A definição da função fatorial pode, então, ser feita, né, como eu falei aqui, desta forma aqui, olha. Fat recebe 1, for in range de 2 até n mais 1, fat é fat vezes 1, vai retornar o FAT, tá bom? Então, continuando. Vocês lembram do programa que nós fizemos para calcular arranjos usando a função fatorial, né? Nós podemos agora fazer um programa para calcular arranjos utilizando a função fatorial, que é definida no início e usada 2 vezes ao longo do programa. Então, por exemplo, aqui, olhem só. Aqui nós estamos definindo a função fatorial, aí tá aqui, ela está indentada, olha, então a função está aqui. Fat recebe 1, for in range de 2 até n mais 1. Return fat. Aí olha só aqui, print, cálculo de arranjos, né? N é igual, você vai ler o número de elementos total aqui. Aqui, quantos elementos em cada arranjo. E aqui a fórmula do arranjo. Ó. Quando você vê aqui fatorial n sobre a divisão inteira por fatorial n menos p, na verdade, essas duas expressões vão chamar a função fatorial n, tá? Então, se nós pedimos para executar, colocarmos quantos elementos no total? 10. Quantos elementos em cada arranjo? 2 arranjos possíveis. Vai ser 10 fatorial sobre fatorial de 10 menos 2, que é 8 fatorial, tá bom? Então, deu 90. E aí, a gente tem alguns outros exercícios aqui para vocês executarem. Bem, pessoal, então vamos falar aqui um pouco sobre os parâmetros default, só para a gente poder entender um pouco essa questão dentro das funções. Bem, não sei se vocês lembram da função range, né, que ela poderia ser chamada com 1, 2 ou 3 argumentos. Então, recapitulando, né, se você escrever range 10, vai obter uma sequência de números de 0 a 9, aumentando de 1 em 1. Por outro lado, se você escrever, por exemplo, assim, range 0, 10 e 1, você vai começar no 0, terminar no 9 e o passo vai ser 1, certo? A função round, a mesma coisa, né? Ela pode ter 1 ou 2 argumentos. O segundo argumento, que define o número de casas decimais do arredondamento, é opcional. Se você não usar, é assumido por default como 0. Ou seja, escrever round x é a mesma coisa que escrever x,0. Tá bom, pessoal? Então, vamos ver como definir, então, uma função que tenha parâmetros opcionais, cujo valor é definido por default. Ao mesmo tempo, nós vamos mostrar também como definir uma função que chama outra função definida pelo usuário, tá? Então, dê uma olhada aqui, olha, a nova função que nós vamos definir seria, por exemplo, a função que calcula, por exemplo, um arranjo, né? E podemos chamar a função com 2 argumentos, por exemplo, arranjo 10, 3, né? Por exemplo, o que seria neste caso, né? Retornaria o valor do arranjo de 10 elementos de 3 a 3, ou de 2 a 2, né? Por exemplo, aqui, ó, arranjo, aqui. 10 elementos de 2 em 2, por exemplo. Então, como é que você vai definir essa função, né? A função, ela pode ser definida assim, olha, aqui, ó.
def arranjo n, p igual a 1. Observe que o primeiro parâmetro n dessa função arranjo, aqui esse parâmetro n aqui, ele deve ser obrigatoriamente passado quando a função for chamada. Já esse segundo parâmetro aqui, o p igual a 1 aqui, que foi declarado com 1, receberá o valor passado na chamada se ele existir. Ou assumirá por default o 1. Então, quando você coloca aqui p igual a 1, é o default, 1. Caso esse segundo argumento não seja passado, vamos ver, né, como é que ficaria a situação, né? Então, você tem aqui, olha, observe que nesse programa há duas definições de função, né? Nós temos a função fatorial aqui e a função arranjo. São duas definições de funções. Observe também que a segunda função chama a primeira, tá aqui, olha. Esta segunda aqui vai chamar a primeira, ou seja, arranjo chama fatorial. Então, a ordem de definição deve ser obedecida. A função a ser chamada sempre deve ser definida antes da função que chama. Então, aqui, olha, você tem que definir esta antes dessa, porque essa daqui vai chamar a fatorial. Tá bom? E, então, nas funções definidas pelo usuário, e algumas pré-definidas, nós podemos também passar parâmetros explicitamente, tá bom? Olhem só aqui alguns exemplos, né? Então, suponha, por exemplo, que você definiu uma função qualquer com 5 parâmetros. Por exemplo, aqui, olha, registra paciente aqui, né? Que tem nome, idade, peso, altura, endereço. Você pode chamar a função passando os argumentos implicitamente na mesma ordem. Olha, quando você coloca o nome, João, 18. Então, isso aqui é a idade, peso, altura, endereço, certo? Então, aqui tem um exemplo para a gente pensar nele. Olhem só esse exemplo. Escreva uma função que calcula a média final da disciplina do professor Raul. São passadas 4 ou 5 notas. As 4 primeiras notas são as notas das provas P1 até P4, as quais têm, respectivamente, pesos 3, 4, 5 e 6. Já a quinta nota é opcional, trata-se da nota da prova de recuperação. Quando não foi informada a nota de recuperação, a média final é simplesmente a média ponderada das 4 provas. Quando a nota da recuperação for informada, essa média ponderada deve ser somada à nota de recuperação e dividida por 2. A média final deve ser apresentada com uma casa decimal apenas. Nesse programa, você vai se concentrar na definição da função em si, tá? Então, notem que a entrada de dados não será feita pelo usuário, mas simulada no programa principal da seguinte forma. Veja aqui como é que vai ser essa situação. Então, olha, eu quero imprimir a média, digamos assim, ó, de 4 notas, né? E a recuperação aqui 8. A recuperação, lembra que é opcional. Aqui 4 notas e também aqui com recuperação. Então, aqui as entradas e saídas. Então, vamos analisar o programinha que está pronto aqui, olhem só. Olha, definindo a função, média final. Olha os argumentos que vão ser passados aqui para esta função. Então, nós temos nota 1, 2, 3 e 4, é a recuperação, a média das 4, está aqui com os pesos, né? 3P1 mais 4P2 mais 5P3 mais 6P4, tudo isso dividido por 18. Se recuperação é igual a none, ou seja, se você não tem nota nenhuma, você vai retornar apenas a média das 4. Se não, você vai retornar a média das 4, mais da recuperação dividido por 2, com uma casa decimal, conforme foi solicitado aqui no problema. Tá bom, pessoal? Então, é bem simples aqui, esse código, tá? Ok, agora vamos falar rapidamente aqui sobre as funções sem retorno ou não frutíferas, tá? Então, quando nós falamos em funções, né,
O que vem à nossa mente? Vem o conceito matemático, né, conforme nós já falamos anteriormente, que associa a ideia de função a algo que, dado um ou mais argumentos, retorna um ou mais resultados. Então, elas são... Quando você tem um retorno de um resultado, você chama essa função de frutíferas. Porém, em computação, existem também o conceito de função não frutífera, ou seja, funções cujos comandos não contêm o retorno. Então, se você tiver uma função que não tem o retorno, que é o retorno, então essa função é não frutífera. Em programação, elas podem simplesmente ser chamadas como se fossem um comando, tá? Então, elas vão executar os comandos colocados em sua definição e, ao final destes, a função cessa o seu funcionamento. E o programa passa a executar o comando imediatamente posterior, tá? Então, na linguagem Pascal, inclusive, você tinha nomes diferentes para funções frutíferas e não frutíferas, né? As frutíferas eram os functions e as não frutíferas eram procedure, né? Procedimento. Mas em Python não, ambas são chamadas função, né? E são definidas com o comando def, né? Por exemplo, vamos pensar numa função não frutífera do Python, por exemplo, o print. O print é uma função, né? O print é uma função não frutífera, né? Porque é uma função básica da linguagem, né? Ela é chamada como se fosse um comando, né? Ela é chamada como se fosse um comando. Então, olhem só aqui, por exemplo, aqui, esse exemplo aqui, olha, essa canção, notem aqui a função, né, do gerador de canção, por exemplo, aquela canção que nós fizemos o algoritmo lá atrás, você pode definir como uma canção, os parâmetros texto, contador passo -1, parada igual a 0. Enquanto o contador diferente de parada, print, contador texto, contador recebe contador mais passo. Por exemplo, aí eu posso chamar aqui a função gerador de canção, tá? Então, se eu chamar a função para gerar a canção do programador, então, note que o texto passado, como parâmetro, usa o marcador de formatação /n, porque lembram que nós falamos anteriormente que forçaria uma quebra de linha. Quanto aos 3 parâmetros numéricos, o primeiro diz que a contagem inicia, por exemplo, em 99, o segundo que o passo você vai aumentar de 20 em 20, e o terceiro manda parar quando a contagem atingir 199. Esse passo -1 é o default, tá? Se você não colocar o passo aqui, a parada, ele vai usar passo -1 e parada 0, tá? Nesse caso, a letra é um pouco diferente, né? Então, aqui, olha aqui. Aí você começou aqui com contador 99, né? Então, aqui você está chamando, né, a função, tá? Então, essa função é uma função não frutífera, que ela tem como parâmetro o texto, né, básico da canção, o valor no qual você vai iniciar, né, o valor do passo, né, o valor no qual a canção deve terminar, certo? E ela não tem aquele return que a gente viu na função frutífera. Uma outra coisa também que a gente tem que falar aqui como definição para vocês é sobre o escopo de variáveis, que é um conceito muito importante para quem está programando, né? Então, vamos primeiro pegar alguns exemplos para a gente poder estudar, né, esse conceito, né, do escopo de variáveis, né? Então, por exemplo, olha, os programas, eles executam seus comandos de cima para baixo, né? Então, por exemplo, nesse programa aqui, o primeiro comando a ser executado é a linha 1, que é a definição de uma função aí, né? Então, esse comando especifica que estarão subordinados a ele o quê? Os comandos que especificam as ações necessárias para executar uma função. Então, nesse caso aqui, olha, você tem aqui, olha, linha 2, 3, aí você tem o for, então você tem aqui
até a linha 5, né? Até a linha 5 aqui, você tem a definição dessa função. Mas esses comandos não serão executados. Eles só vão ser executados se esta função fatorial de n, só se ela for chamada. Se ela não for chamada, esses comandos não serão executados. Então, o que acontece, pessoal? Em termos de execução, a gente pode imaginar o quê? Que a primeira linha a ser efetivamente executada é a linha 7. Essa é a primeira linha efetivamente a ser executada. Na sequência, executa-se a linha 8. Então, aqui, ó, a primeira linha a ser executada, a segunda linha a ser executada. Assim, chamando-se a função, né, anteriormente definida, aí sim a linha 1 atribuirá ao parâmetro n da função o argumento x enviado pela chamada na linha 8. Ou seja, n passa a valer o mesmo valor que x valia no momento da chamada da função na linha 8. São, então, executadas nesse momento a linha 3, aqui, olha, 3, 4 e 5. A linha 5 estabelece um retorno, aqui, ó, o retorno. Ou seja, a execução volta para a linha 8. Volta aqui para a linha 8. Com o resultado da função que será exibido na tela. Assim, se houvesse a linha 9 neste programa, ela seria executada logo em seguida. Mas como não há, o programa para, tá bom? Então, vocês podem tentar executar esse programa para verificar como é que vai ficar os resultados, para vocês visualizarem o que nós estamos falando aqui. Olhem só, tentem executar este programinha aqui, que nós colocamos aqui, olha. E vocês vão ver, nós colocamos um print no final e esse n vai dar problema. Por que esse n aí vai dar problema? Vamos olhar aqui, olha. X, o programa começa a ser executado aqui, ó. X, você vai fazer a leitura do x. Aqui vai chamar a função fatorial de x, né? Então, o x vai ser passado aqui e aí você vai calcular e vai retornar. E aqui no final manda imprimir n, mas quem é n, né? Por que n não está definido? A função não fez uma atribuição a n? N não deveria ter o valor de x? Você vai se perguntar isso, mas não é assim que acontece. A variável n é definida como parâmetro da função fatorial, pessoal. Então, ela só existe para os comandos subordinados à definição da função fatorial. Fora deste contexto, também chamado de escopo, a variável n é desconhecida. Por isso que vai dar problema aqui na hora que você executar. A gente vai ter problema aqui, tá bom? Então, o mesmo conceito de escopo é válido para as variáveis FET e I também, certo? Que são usadas na definição. Então, aqui, olhem só. Estão vendo aqui? Olha, quando você começa o programa aqui, olha, coloquei um textinho aqui, olha. N não é conhecida aqui, N não é conhecida. Aí você passa aqui N é inicializada com X. Aqui dentro da função, N é conhecida. Fora da função, não. Então, aqui tem uma tabelinha para vocês, para a gente poder visualizar. Podem olhar, olha, na linha 1, né, N é inicializada. Tá? 2, o N é conhecido, conhecido, conhecido. FET, inicializada, conhecido, conhecido, conhecido. Agora, quando você vai lá para as linhas 7, 8 e 9, o N, o FET e o I não são conhecidos. Eles só são conhecidos dentro da função, tá? Olha só esse programa baixo aqui. Por mais que o programa baixo ele seja executado, é importante lembrar que as referências cujo nome é n no programa principal e o parâmetro n da função são na realidade variáveis diferentes. Então, olha, aqui nós chamamos um n aqui. Esse n aqui, esse n, ele não é esse n aqui. Eles são diferentes. Esse programa vai funcionar
mas isso não é indicado que vocês façam em programação, tá? Então, esse n é o n da função, o parâmetro da função, esse n aqui é uma variável que está fora do escopo desta função, tá bom? Olha, se vocês olharem aqui, olha, você tem o n da função e o n do programa principal. Tanto é, olha, nós chamamos aqui, ó, dois n's, ó. N do programa principal e o n aqui da função. Notem que dentro do escopo da função, que é da linha 1 até a linha 6, o n é inicializado, ele é conhecido. Na linha 5 ele passa a valer -1, linha 6 é conhecido. Mesma forma, o FET é inicializado na linha 2, está aqui, ó, linha 2, e é conhecido até o final da função. O I é inicializado na linha 3 e é conhecido até o final da função. Notem que já das linhas 7 até 10, que é fora do escopo da função, nem o n da função, nem o FET, nem o I são conhecidos. Já o n do programa principal é inicializado, conhecido e conhecido também, tá? Então, tem que ter, tem que realmente verificar essa questão. Pessoal, uma outra questão é o seguinte. Muitas vezes, né, você, ao executar um programa, né, quando você vai elaborar, por exemplo, um programa, é um caso bem sutil isso, mas nós já vimos que uma função não pode ser chamada antes de ser definida. Isso a gente já sabe. Mas ninguém disse que não pode haver qualquer linha de código antes. Claro que pode haver linha de código antes, né? Mas isso não é um estilo de programação muito bom, tá? Na maioria dos casos. Por exemplo, se eu colocar essa linha aqui, olha, essa linha aqui, que faz uma leitura de x antes da definição da função. Então, você faz a leitura de x, e aí o x será conhecido dentro da função, né? Então, ó, você fez a leitura de x, e o x ele é conhecido aqui dentro da função, tá? Então, nota que aqui dentro da função, o valor de x ele vai ser impresso. Assim como o x foi declarado antes, ele será também conhecido dentro da função, ou seja, seu escopo vai incluir os comandos subordinados à definição da função. Isso não é muito boa prática de programação. O nome disso é variável global, né? Então, via de regra, essas variáveis globais são coisas que você deve evitar, né? Então, realmente não é muito bom. O problema, né, com essa variável global é que ela pode extrapolar a definição da função. Por exemplo, quando você quiser usar uma determinada função, não bastará usar a definição da função em si dada pelo comando, né? Você terá que procurar pelo programa locais onde tem essas variáveis globais. Então, não é muito bom fazer esse tipo de programação, tá bom? Olha, por exemplo, o x, como ele é global, ele é inicializado lá no início e é conhecido ao longo de todo o programa. Olhem isso aqui, né? Aqui. Bem, pessoal, então, em algumas linguagens de programação, nós podemos definir funções que têm como efeito colateral mudar o valor de algum parâmetro. Por exemplo, olhem só esse programa aqui, tá? Vejam este programa. Ele tenta usar este conceito em Python, né? E aí, o que ele faz? Ele define uma função que, teoricamente, transforma o número passado como argumento em seu negativo. O que o programador poderia esperar é que o argumento x deveria ter seu sinal invertido, porque o efeito da função é inverter o sinal do seu parâmetro número, não é isso? Então, vejam aqui, né? Então, aqui, olha, você tem essa função, inverte o sinal, número recebe menos número. Porém, em Python, isso não acontece quando o x foi impresso. Podem testar esse programinha. Na última linha do programa, ele continua valendo 10 e não menos 10. Por quê? Porque Python considera que, como vimos na sessão anterior, os parâmetros de funções não são a mesma variável passada como argumento. Assim, o número não é x
se você atribuir alguma coisa a número dentro da função, não estará alterando o valor de x, que é definido fora da função. Então, durante a execução da função, a variável número até tem seu sinal invertido, mas quando a função termina, assim termina também o escopo dessa variável e ela simplesmente desaparece. Mas a variável x usada no programa principal não foi alterada. Então, se você quiser um programa que altere o sinal de um número, não use essa forma aqui de programar. Você tem que usar uma função frutífera, como nós falamos, que retorna um número com o sinal invertido, como esse caso aqui, tá? Então, aqui, olha, x inverte sinal de x, você vai passar como parâmetro aqui o x, então o número vai receber o x e você retorna o menos número aqui para o valor de x, ok? Bem, um outro conceito muito importante em programação, pessoal, é o conceito de recursividade. Uma função ela é recursiva se ela chama a si própria em sua definição. Então, eu tenho aqui a gente chama de efeito Drost, que é em referência à embalagem de um cacau em pó. É um termo usado, é um termo francês usado para falar sobre narrativas que têm outras narrativas dentro de si, né? Que é o caso da função recursiva. Então, a recursividade é um conceito bastante usado em matemática. Por exemplo, a função fatorial, ela pode ter uma definição recursiva, né? Porque o fatorial quando você programa, você sempre está chamando aquela função. Então, toda definição ou função recursiva precisa ter pelo menos, né, 2 elementos. A chamada recursiva, pessoal, é uma expressão que define o valor da função recursiva em termos da mesma função, né? Tipo o fatorial que nós vimos. Olhem só aqui, fatorial, olhem só. Uma função recursiva também, ela sempre consistirá de pelo menos um if-else, né? Em que se testa a condição de parada. No caso do fatorial, deve-se testar se o parâmetro é 0. Se for, a função retorna 1. Senão, ela retorna o valor do parâmetro vezes o fatorial do parâmetro menos 1. Então, notem, olha, que toda hora vai retornar aqui, n vezes fatorial n menos 1. Né? Então, uma função que chama ela própria. Né? Em relação ao escopo das variáveis, nós temos que observar que cada vez que a função chamar a si própria, a execução recursiva da função considera que o parâmetro n é uma nova variável. Tá? Então, por exemplo, aqui, olha, retorna n vezes fatorial de n menos 1. Se você quiser fatorial de 5, por exemplo, 5 vezes fatorial de 4. Agora o n vai passar a ser 4. Né? Então, por exemplo, se você tem aqui ó, 5, né, a função fatorial será chamada na primeira vez e atribuirá 5, né, ao valor aqui de n. Como 5 é diferente de 0, a função vai retornar. Ó, você entrou com 5 primeiro. Aí ela vai retornar o quê? 5 vezes fatorial de quem? De 5 menos 1, que é 4. Né? Então, agora, o novo argumento vai ser o 4. Né? E assim por diante, tá bom? Na matemática também, olha, a associação de Fibonacci ou sequência de Fibonacci é uma sequência de números inteiros, começando normalmente por 0 e 1, na qual cada termo subsequente corresponde à soma dos dois anteriores, ó, 0 e 1. Então, quem é o terceiro termo? É 1 mais 0. Quem é esse termo aqui? É 1 mais 1, que é 2. Quem é o 3? 2 mais 1. Quem é o 5? 3 mais 2. Quem é o 8? 5 mais 3. Essa é a sequência de Fibonacci. Então, você pode definir uma função, que é a função Fibonacci aqui, olha. Vimos a função. Se n é igual a 0 ou n igual a 1, retorna 1. Né? Então, se n igual a 0 ou n igual a 1, retorna 1. Se não, retorna Fibonacci n menos 1 mais Fibonacci n menos 2. Certo? Então, aqui, nós temos que lembrar
que, por exemplo, no caso dos números de Fibonacci, nós sabemos o quê? Nós temos que lembrar que eles são definidos recursivamente. Por quê? O número posterior depende dos anteriores. Por exemplo, quem é o Fibonacci 0, por exemplo? Fibonacci 0, né? Nós temos aqui, ó, 0. Depois nós temos o primeiro elemento é 1, Fibonacci 1 também é 1. Depois, para qualquer n maior que 1, o Fibonacci n é o Fibonacci n-1 mais Fibonacci n-2, certo? Bem, então, aqui tem alguns exemplos, aqui tem uma outra série de Tribonacci para vocês implementarem. Tem alguns outros exemplos aqui. E eu vou falar rapidamente sobre a questão da otimização de código, né? Quando a Ada Lovelace, a primeira programadora, começou a programar, ela percebeu, ainda no século XIX, né, que existem várias maneiras de você programar a solução para o mesmo problema. E vocês mesmos fizeram isso quando programaram, né, quando vieram programando, vieram implementando os algoritmos de vocês. Vocês viram que para cada problema, cada um de vocês pensava de forma diferente. Então, fazer programas de forma que a quantidade de instruções que você vai executar para resolver o problema seja o mínimo possível é chamado de otimização de código. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a otimização não torne o código tipo que não seja possível de entender, né? Nós podemos até pensar que os computadores de hoje são muito mais rápidos do que as máquinas, por exemplo, e a engrenagem concebidas no século XIX. Mas não se engane, né? Na medida que milhões de instruções se transformam em bilhões e trilhões, a otimização é muito importante, pessoal. Tá? Então, as funções são elementos ideais para praticarmos a otimização de código. Então, é muito importante que agora, nessa fase em que vocês estão, vocês possam praticar a otimização de código. Tá? Então, como as funções geralmente são usadas muitas vezes, nós devemos tentar sempre implementar as funções de forma mais eficiente possível. Lembram do nosso problema dos arranjos? Quando você tinha elementos e você queria fazer arranjos de elementos de P a P, por exemplo, né? Então, nós podemos fazer uma simplificação, olha aqui nessa fórmula aqui, ó. Lembra, quando, digamos que você tenha 20 elementos e queira fazer arranjos de 3 a 3, ó. Isso aqui é 20 sobre 17 fatorial. Quem é o 20 fatorial? É 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial. Pronto, já eliminamos aqui, olha. Então, quem é o A23? Vai ser o quê? Vai ser 20 vezes 19 vezes 18. Olha o número de cálculos que nós conseguimos, né, reduzir fazendo esta simplificação. Então, note que o código da combinação, olha como ele vai ficar muito mais simples. Olha só, vejam aqui. Como é que vai ficar aqui? Olha só a definição do arranjo. Ao invés de usar aquela divisão do fatorial, o A vai receber A vezes I, que é, na verdade, esta fórmula aqui, ó. Tá vendo? A vezes I. Certo? E aí, a tua função range vai ser n menos p mais 1 até n mais 1, tá? Mesma coisa o exemplo dos primos, eu já falei até com vocês anteriormente sobre esse fato. Por exemplo, quando você vai verificar se um número é primo, você não vai ficar procurando todos os divisores desse número. Você sabe que acima da metade desse número, possivelmente, claro que não vai mais existir divisores. Então, fazer o código otimizado desta forma, em que você procure divisores até a metade do número, é muito mais interessante e você reduz a quantidade de cálculos. Nós vamos falar como nós vamos criar a nossa própria biblioteca de funções, tá, pessoal?
Então, é o seguinte, criar a biblioteca, pessoal, de funções que podem ser chamadas de outros programas, é de fato muito simples. Então, vamos concentrar nossa atenção novamente no menu File, que fica no canto esquerdo superior da tela. Você pode criar vários arquivos que vão conter diferentes programas usando as opções File, New e Python File. Então, sugere-se que você use nomes curtos, especialmente no caso de bibliotecas de funções, porque esses nomes eles serão repetidos muitas vezes nos programas. Chamamos a biblioteca de funções que criamos, vamos chamar então de funções, e o programa de programas. Na vida real, tente ser mais criativo com os nomes, tá? Use nomes que realmente expressem o conteúdo do arquivo para ajudar a se lembrar dele depois. Tá? Então, olha só, inicialmente, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o arquivo funções, tá? Aí vamos definir, olha só, duas funções. Vamos definir, uma para ver se o número é primo e outra para calcular o máximo divisor comum entre dois números. Olha aqui, def é primo número. Para divisor na variação de 2 até o número, então nota que aqui estou pesquisando divisores em toda a extensão do número. Se o resto da divisão do número pelo divisor for igual a 0, então vai retornar falso, né? Se não, retorna verdadeiro. Então, se você achar algum divisor, não é mais primo. Então, essa é a primeira função. A segunda função que a gente está criando é a função para o cálculo do MDC, o máximo divisor comum. Então, olha aqui, você vai entrar com dois números. Se B é igual a 0, retorna A, é o máximo divisor. Se não, você vai retornar o MDC entre B, né, e o resto da divisão de A por B, tá? Ok. Observe que não existe um programa principal aqui, só definimos as duas funções, tá? Se você executar esse programa, ele não vai fazer nada, porque em nenhum lugar essas funções são chamadas. Agora, o que você pode fazer? Chamar essas funções de outro programa. E é aí que vai entrar o nosso arquivo, que batizamos de programa, bem aqui atrás, olha, tá vendo aqui? Programas, ainda vamos entrar aqui. Aí vamos colocar, você vai digitar import, funções, né? Print. Aí você vai colocar funções, né? Primo. Aí nós estamos colocando aqui um número qualquer aqui e achar o MDC entre 1902 e 1672. E assim, como vimos, o primeiro comando, o import, indica que neste arquivo queremos usar funções que estão definidas em outro arquivo, cujo nome é funções, tá? O nome do arquivo. Então, quando queremos usar uma dessas funções, como por exemplo o MDC, escrevemos funções.mdc. Certo, pessoal? Também é possível, né, como nós já vimos, se você for usar apenas uma ou outra função, importar seletivamente da biblioteca de funções, tá? Olha aqui, de funções, import é primo, print é primo 141, olha. Nós já vimos isso aqui anteriormente, você pode colocar from, funções, import é primo. Note que agora o comando de importação somente importa a função é primo, mas não importa mais o MDC. A vantagem neste caso é que você não precisa ficar escrevendo sempre funções.é', e pode escrever simplesmente é'. Bem feito, você já criou sua primeira biblioteca de funções. Se quiser, pode adicionar outras funções nela ou criar outras bibliotecas. Então, fica aí uma dica para quem quiser adentrar nesse mundo e quem ainda não tiver tema de trabalho do projeto final aplicado, pode colocar aí o estudo de funções aí e ampliar esse estudo, tá? Então, aqui, eu deixei um exemplo aqui, ó, adicione a sua biblioteca de funções, a função equivalente ao programa que inverte números criado no primeiro exercício desse capítulo aqui que a gente viu. Então, olha aqui, já tem aqui o código pronto para vocês. Então, ó, definimos aqui uma função inverte n, invertido igual a 0. Enquanto n diferente de 0, o último dígito recebe o resto da divisão de n por 10. Então, toda hora o n vai receber a divisão inteira de n por 10, invertido recebe invertido vezes 10.
tá? Então, vocês podem fazer essa implementação aí, tá? E aí, nas referências aqui do livro do professor Raul, Introdução a Algoritmos de Programação com Python, eu espero que vocês façam um bom proveito e consigam implementar todos os programinhas que deixamos aqui. Um abraço a todos.